Hoje nós vamos abordar o tema sobre a causa das doenças psicossomáticas. Nós recebemos muitas perguntas nesses últimos tempos aqui, esses últimos dias inclusive, que nós fizemos algumas palestras sobre doenças psicossomáticas e as pessoas acabam mandando questionamento aqui para o site do IDEC, idec.com.br. Lá tem um espaço para serem feitas perguntas, questionamentos, pode ser acessado e lá vocês fazerem as suas perguntas, que na medida do possível nós vamos tentar responder. A pergunta que foi feita é assim: o que são doenças psicossomáticas? Qual a dinâmica da doença psicossomática e como ela abrange a população de uma maneira geral? Hoje nós podemos dizer que mais de 80% das doenças, daqueles casos que aparecem no pronto-socorro, vão no consultório médico, tem origem psicossomática. O que é isso? O corpo, o soma, ele responde a um estado psíquico, a um estado emocional. O indivíduo tem uma angústia, uma ansiedade, um medo, uma culpa, uma raiva, e o corpo é o para-raio do psiquismo, respondendo com vários sinais e sintomas, que eventualmente o indivíduo vai a um pronto-socorro, vai a uma unidade de urgência ou vai a um consultório médico, faz todos os exames e nada é identificado. O indivíduo até fica revoltado, porque ele não consegue encontrar no padrão físico, no exame laboratorial, no exame de imagem, no raio-x, no eletrocefalograma, um padrão que justifique os sintomas que ele tem. Por um exemplo disso é a síndrome do pânico. O indivíduo, eventualmente, ele está num cinema, num teatro, dentro de uma família ou num automóvel, e ali ele tem uma sensação de morte iminente. Começa a tremer, suar fio, falta respiração, sente dor no peito, tem que parar e na maioria das vezes vai para um serviço de urgência, onde lá é feito eletrocardiograma, exames laboratoriais, às vezes fica internado, tem que tomar uns tranquilizantes e aquilo desaparece sem que nenhum exame registre aquilo. Mais uma vez, nós aqui dentro do IDEC procuramos a lógica para isso. Como que o corpo responde com uma crise de ansiedade aguda, uma crise que é chamada hoje de síndrome do pânico, se não existiu nenhum movimento, nenhuma crise naquele momento, o indivíduo parece que espontaneamente apareceu essa sintomatologia. Na verdade, nada aparece espontaneamente. O nosso corpo ele responde a uma mensagem psíquica. Eu preciso ter um conflito ou uma lembrança de algum fato, alguma coisa que seja um gatilho que dispare uma memória anterior, mesmo que eu não tenha percepção dela. Por exemplo, se eu vivi um trauma e há uma situação de um trauma, de um assalto, por exemplo, onde eu sofri num assalto, ela vai se repetir, eu posso entrar em pânico. Se eu tiver a lembrança, agora, claro, tiver no meu nível de consciência. Agora, se eu tiver num passado, numa vida passada, tido um trauma, uma agressão, um insulto, isso está gravado num nível inferior, no meu subconsciente, mas ele está dando reflexo na minha vida hoje, na forma de ser, de sentir, de pensar e de agir. E eventualmente algum gatilho no ambiente me dispara essas emoções. Só que eu não sei de onde ela veio, mas ela está no meu subconsciente. Eu ainda não sei de onde ela veio, mas meu corpo reage como se eu fosse vivenciar novamente aquilo ou estivesse vivenciando. Daí me vem a crise de ansiedade ou a síndrome do pânico, que são quadros até aparentemente graves. Só que o médico, o examinador, a equipe não consegue identificar nada. Mas o indivíduo que sente a síndrome do pânico, ele tem uma sensação muito ruim de morte iminente e fica frustrado em realmente não encontrar nada do ponto de vista físico. Esse indivíduo, se ele entra em terapia regressiva, ele vai descobrir a origem da síndrome do pânico, geralmente uma condição traumática que ele teve no passado, só que ele não consegue localizar. E quando é localizada, é ressignificado, reprogramado, esse indivíduo passa a ter uma vida melhor e mais confortável, conhecendo aquilo que foi o motivo causador da sua síndrome do pânico. Isso vale para os transtornos obsessivos compulsivos, para os quadros de ansiedade, depressão, as compulsões e aí por diante. Isso tudo vai ser analisado. Nós vamos em outro vídeo falar sobre terapia regressiva e terapia de vidas passadas com psicossíntese, psicotranse e o psicoanimicodrama. Obrigado.